Capas bizarras de trilhas de novelas dos anos 80. Muita gente me pediu para falar sobre capas de trilhas de novela. Na verdade, esse é um assunto infinito, porque você tem 1 milhão de critérios através dos quais você pode falar sobre capas de discos de novela. Eu escolhi fazer um recorte bem divertido, que muitos de vocês também me sugeriram, para falar sobre as capas mais bizarras de trilhas de novelas dos anos 80. Realmente é um material e tanto. Eu vou começar pela capa que, na minha opinião, é a que mais simboliza o que foram os anos 80. É a capa da novela Sol de Verão, nacional. Essa é a trilha nacional. Você pode ver que nos anos 80 era normal a mulher ir para a praia maquiada, com batonzão, esse óculos maravilhoso de aro vermelho com lente azul. Você vê pelo close que a pele da mulher já está bem estragadinha, né? Ela não devia usar protetor solar. Chegou a ter um protetor solar chamado Sol de Verão, na época da novela. Essa moça não estava usando. Por isso que, né, fica a dica. Outra capa que eu achei muito interessante, ela não é exatamente bizarra, mas vocês vão entender do que eu estou falando. A capa da novela Livre para Voar, a trilha nacional. É uma praia, né? Uma praia aqui e aqui. Vocês vão me perguntar, mas Vincent, então esse programa não está fazendo sentido, porque é uma capa bonita, é uma praia. Ocorre que a novela se passava em Poços de Caldas, município de Minas Gerais. Como você aprendeu na aula de geografia, Minas Gerais não tem mar. Então, o que acontece com essa capa? Será que a pessoa era livre para voar e voou para longe de Poços de Caldas? O que nos leva para a capa da trilha internacional de Livre para Voar. Nós podemos ver uma cidade aqui, né? E uma moça voando sobre a cidade e com vestido de festa. Né? Como todos nós também aprendemos na escola, a década de 80 era a chamada década do pó. Não é mesmo, gente? Todo mundo se drogava muito pelas ruas, no trabalho, à torta e à direito. Então, tudo indica que essa mulher estava numa festa, né? Pelo vestido a gente vê que ela estava numa festa, ficou muito louca e saiu, enlouquecida, sobrevoando pela cidade. Esperamos que em seu delírio ela não tenha se atirado da sacada de nenhum prédio, né, gente? Aqui a gente vai ver a capa da trilha da novela Champanhe. Aqui, olha só que interessante. Você tem uma taça, você tem um salto vermelho, um batonzão e um isqueiro. É uma capa, o meu assistente vai me explicar melhor, mas foi uma capa orientada pela Pombagira do coordenador gráfico, né? Porque são todos símbolos aqui de uma pombagira em estado de trabalho, né? O salto, o champanhe, que é derrubado aqui na contracapa. Vamos torcer para que o feitiço tenha surtido efeito. Olha só, mais uma capa muito simbólica do que são os anos 80. Vejam essa capa da trilha de Vereda Tropical. Aí você, que é da geração Z, me pergunta, mas Vincent, Vereda Tropical é uma novela sobre a criação do OnlyFans? Não! Vereda Tropical, na verdade, era uma novela sobre uma mãe e um avô paterno disputando a guarda de uma criança, e os ambientes principais eram uma fábrica de perfumes e uma cantina italiana. E aí nós temos essa capa. E vocês precisam entender que esse é o espírito dos anos 80, gente. Se vocês não entenderem isso, eu não consigo explicar para vocês. Me ajudem a ajudar vocês. Vereda Tropical. Ainda não se falava em objetificação de corpos naquela época. Na verdade, as pessoas gostavam muito de ter seus corpos objetificados, né? Então a gente tem essa mulher tomando um coco, uma água de coco, né? E eu acho que eu não preciso explicar mais nada. Aqui a gente tem um descaceteamento total da moral e dos bons costumes, a capa da trilha da novela Tieta. Aqui a gente tem a modelo Isadora Ribeiro, que na época estrelava a abertura, e ela ficava nua mesmo na abertura, com os seios à mostra e tal. E aí, não bastasse a abertura que escandalizou a sociedade brasileira, a gente ainda teve
a imagem da Isadora Ribeiro nua na capa do disco. Mas vocês veem que a moral se manifesta nos detalhes, porque se a gente vai descer procurando a pubis da modelo, não tem. Vejam esse detalhe. Ela está com uma meinha aqui cobrindo a pubis. Estão pensando o quê? Anos 80 safadeza, mas não é bagunça não. Se bem que eu retiro o que eu acabei de dizer diante da capa da trilha da novela brega e chique. Esse era o pelado da abertura. Você vê que só tinha baixaria nas aberturas dos anos 80. Anos 80, né, gente? Então, a música falava pelado, pelado, nu com a mão no bolso. Era o tema de abertura do Ultraje Rigor. E aí aparecia esse moço nu com a mão no bolso. E ele ia caminhando. Foi muito polêmica essa abertura na época. A censura botou uma folhinha cobrindo o rego do rapaz. Aí foi uma confusão, gritaria, as pessoas gritavam pelas ruas, tiraram a folhinha. E aí acho que a Globo, associada a Som Livre, ficou tão revoltada que botou a bunda do moço aqui na capa da novela. Aqui a gente tem ele assustadinho, com a possibilidade da gente ver o pintinho dele, mas a gente não vê, porque já falei, anos 80 não é bagunça. Eu me lembro, eu comprei esse disco no Carrefour da Vila Maria, quando saiu. Eu tinha 87, eu tinha 9 para 10 anos. 9 anos. E todas as crianças que estavam no supermercado estavam comprando esse disco, porque Brega Chic foi uma novela de muito sucesso entre o público infantil. E era muito engraçado a criançada pegando esse disco com esse cara com a bunda de fora. Pai, mãe, compra o disco. E os pais, pega logo essa droga. Porque nos anos 80 não existia essa palhaçada de pai tratar bem filho, não. Comprava o disco, mas comprava xingando, dando safanão. E nós crescemos, tá certo? Todo mundo prejudicado, tomando remédio, mas vamos continuar nesse assunto aqui. Agora a minha capa do coração dos anos 80. Gente, essa capa merece ser enquadrada e pendurada na parede, destaque da sala. De Quina pra Lua Internacional. Gente, eu preciso falar alguma coisa. A novela se chama De Quina pra Lua. Aqui a gente tem a moça numa posição que remete ao título, mais ou menos, porque tá sol. Então, ela tá de quina, mas não é pra lua. E o detalhe ainda mais luxuriante é esse buracão na areia aqui do lado da modelo. Ele não tem um formato de... Eu não vou falar, mas vocês já entenderam, mas essa é uma capa... Essa é uma capa que... Eu não vou falar o que passa pela minha cabeça, porque realmente é uma capa sensacional que dispensa comentários. E eu trouxe um bônus para vocês dos anos 90, que é uma capa muito interessante para a gente não ficar achando que só os 80 eram estranhos. Havia estranheza nos anos 90 também. Vejam se esta capa da trilha da novela Olho no Olho, de 1993, não é a capa mais LGBTQIAP+, que vocês já viram. A gente tem aqui o ator Jefferson Brenner, esse fundo pink, esse poste de polidense, essa jaqueta de mexer, esse lencinho, essa pose... Não parece que ele tá fazendo programa, gente? É uma coisa bem... Porque eu vi essa capa na época, eu falei, que isso? É um anúncio de... Naquela época ainda não tinha esses sites de acompanhantes e tal, mas pode ter sido uma inspiração, né? Vereda Tropical parece capa do OnlyFans, esse aqui parece capa desses sites aí. E é isso, eu vou parar por aqui, porque você já deve estar com muita informação na cabeça, muito assustados com o que foram os anos 80, mas os anos 80 foram legais. Eles foram legais. Todo mundo saiu dele com a cabeça bem prejudicada, é claro, mas estamos aqui vivos, fortes e com muitas histórias para contar. Então por hoje é isso, meus queridos. Um beijo grande, até a próxima.